Olá, minha querida aluna, meu caro aluno. Continuando o nosso curso de Direito Civil, chegou a vez da gente falar sobre os bens. Vamos logo de cara para a definição de bens e um probleminha que é a relação entre bens e coisas, que você vê aqui embaixo. Em primeiro lugar, o que são bens? A ideia de bens, a definição bem ampla dele, vem a ser valores materiais ou imateriais que servem de quê? De objeto de uma relação jurídica. A ideia que eu quero passar para você é a seguinte, que nas aulas anteriores a gente viu os sujeitos da relação jurídica. Vimos pessoa natural e pessoa jurídica, que são justamente os sujeitos dessa relação. Chegou a vez a gente falar do objeto da relação. E o objeto da relação vem a ser a coisa, vem a ser o bem. Então, tudo aquilo que pode ser objeto de uma relação jurídica recebe o nome de bem. Repare só, essa caneta é um bem, essa tela é um bem, a câmera que nos filma é um bem, o seu computador é um bem, o imóvel, o carro, tudo isso pode ser objeto de uma relação jurídica, tudo isso pode ser considerado um bem. Segundo toque, qual a diferença entre bem e coisa? Não há na doutrina uma clara distinção entre bem e coisa. O próprio Código Civil não faz de maneira clara, precisa essa diferença. O próprio Código Civil vai fazer uma certa confusão entre a separação entre bens e coisas. E a gente vai optar aqui pela visão da maioria, que entende o quê? Que coisa é aquilo que é corpóreo, ou seja, aquilo que tem existência material, que tem um corpo. Então, essa caneta seria uma coisa, o computador é uma coisa, o seu computador é uma coisa, a sua mesa é uma coisa, a cadeira, o carro, aquilo que tem objeto corpóreo vem a ser coisa. Enquanto que a palavra bem, que ela é usada de uma maneira genérica, ela ficaria para aquilo que vem a ser o quê? Imaterial, ou seja, aquilo de existência abstrata. Exemplo, o direito de crédito, o direito à sucessão, ficariam com a categoria de bens. Essa separação é só se cair em prova. Na verdade, se cair em prova, uma pergunta só. O que é coisa? Resposta. É aquilo que tem existência corpórea, que tem existência material. Diga-se passagem, essa separação tem mais relevo em direito penal. Pois em direito penal, quando você estuda, por exemplo, o crime de roubo, de furto, roubo e furto vem a ser o quê? Subtrair coisa alheia móvel, sendo que o roubo com violência, o furto não. Repare só, subtrair coisa alheia móvel. A palavra coisa aqui naquilo que é corpóreo. O furto é quando você subtrai algo corpóreo, não incorpóreo, não uma coisa de existência abstrata. Assim sendo, muito cuidado em prova, que se alguém indagar a você o que é coisa, já sabemos. Coisa é aquilo que tem existência corpórea, que tem existência material. Mas se por acaso ele não indagar você de nada, se por acaso ele não indagar você de absolutamente nada, não fica fazendo a separação não, tá joia? Só faz se o cara perguntar. Então daqui para frente no Código Civil, ora aparece bem, ora aparece coisa, sem nenhuma distinção. Combinado? Então vamos lá. Característica dos bens. Deixa eu só apagar aqui o quadro para a gente ver a característica desses bens. Primeiro, bens é aquilo que vai ter o quê? O interesse econômico. Primeiro detalhe é esse. Para ser objeto de uma relação jurídica, é preciso que tenha algum interesse econômico, ou seja, tenha uma gestão econômica autônoma. Por que isso? Porque quando você fala que é objeto de uma relação jurídica, você está admitindo que aquela coisa possa ser vendida, doada, que aquela coisa possa ser objeto de propriedade, possa ser objeto de uso capião. Portanto, você vai dar um destino econômico a isso, você vai dar um valor econômico a isso. Por isso que a gente diz que é uma gestão econômica autônoma. E, portanto, a outra característica do bem é que você acaba subordinando o bem a uma pessoa. Sim, porque se o bem é aquilo que é objeto de uma relação jurídica, você acaba subordinando a um titular, ou seja, a um proprietário, a um possuidor. Então, quando eu penso em bem, eu tenho que pensar nessas três variantes.
Primeira variante do esquema passado. Bem é aquilo que é objeto de uma relação jurídica. Segunda variante, que bem tem um valor econômico, tem uma gestão econômica. E terceiro fator, que é objeto de titularidade. Alguém se torna proprietário. Alguém vai se tornar proprietário desse bem. Alguém vai se tornar possuidor desse bem. Ou seja, há uma subordinação ao seu titular. Combinado? Vamos lá. Seguindo agora. Existem bens que não podem ser objeto de relação jurídica. Ou melhor, que não são objeto de uma relação jurídica, mas até podem no futuro vir a ser. E eu separo 3 itens: as coisas comuns, as coisas sem dono e as coisas abandonadas. Qual a diferença entre elas? Coisas comuns são aquelas coisas que são suscetíveis de apropriação. Se na sua prova for perguntada a você o que é coisa comum, é aquela que é insuscetível de apropriação. Exemplo, o ar que a gente respira, o planeta Terra, o planeta Marte, as estrelas e por aí vai. Essas coisas que são insuscetíveis de apropriação e, consequentemente, qualquer pessoa pode utilizar, são chamadas de coisas comuns, tá bom? O ar que nós respiramos é um bom exemplo. Temos agora a figura das coisas sem dono. E aí toma cuidado em prova, porque às vezes ele faz confusão de coisa sem dono com coisa abandonada. E aqui na coisa abandonada, um outro probleminha que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ele faz uma comparação com coisa perdida na prova. Então, muito cuidado aqui nesse esquema. Coisa abandonada é a chamada res nullis, que são aquela... coisa sem dono, são as res nullis, ou seja, aquilo que não tem dono. E, portanto, se alguém se apropriar, torna-se proprietário. É o caso de quê? Dos animais de caça e de pesca. Repara bem, o peixe no oceano. O peixe no oceano, ele não tem dono, ele não pertence a ninguém. Tome cuidado, que algumas pessoas acham que o peixe no oceano seria uma coisa pública. E não. Porque se fosse coisa pública, eu não poderia me apropriar dele. Eu teria que fazer uma licitação para adquiri-lo, que seria uma loucura. Ninguém poderia pescar. Não é por aí. Então, o peixe que está no oceano, não estou me referindo ao peixe de cativeiro, estou me referindo ao peixe que está livre no oceano, ele é uma coisa sem dono. Então, se eu me apropriar dele, eu me torno o quê? Proprietário dele. Beleza? Agora, toma cuidado com as coisas abandonadas, chamado res derelicta. O que são coisas abandonadas? São aquelas coisas que tinham dono e o dono renunciou ao direito de propriedade. O dono abriu mão do direito de propriedade. Então, ela tinha um dono, ela tinha um proprietário. E esse proprietário abriu mão do direito de propriedade. Ele renunciou ao direito de propriedade. Então, o que acontece é o seguinte: eu pego essa caneta e jogo no lixo. Quando eu jogo essa caneta no lixo, eu estou abandonando essa caneta. Eu estou deixando de ser proprietário dessa caneta. Essa é uma coisa abandonada. Um excelente exemplo são coisas que são jogadas no lixo. Essas coisas que são jogadas no lixo, elas estão na categoria de quê? De coisas abandonadas. Beleza? Segundo fator, não confundir coisa abandonada com coisa perdida. A coisa perdida é aquela que tem dono. Apenas ela não encontra-se em poder do dono. Então, por exemplo, essa caneta eu esqueci aqui em cima dessa mesa. Aí volto para gravar depois, está lá aqui, eu achei. Então eu a esqueci aqui, eu a perdi. E posteriormente eu venho e recupero essa bem. Quando eu deixo essa caneta aqui, eu esqueço essa caneta, em nenhum momento existe a figura do abandono. Por que não? Porque para ver a coisa abandonada, eu tenho que ter o ânimo de abandonar. É preciso que haja essa vontade de abandonar. Então, eu esqueci essa caneta aqui na mesa. Todo dia eu venho gravar e largo ela aqui, nunca mais eu peguei. Portanto, eu abandonei. Eu pego essa caneta e jogo no lixo. Eu abandonei a caneta. A ideia do abandono tem que ter uma vontade. A coisa abandonada, para ser abandonada, é preciso que haja esse ânimo de abandono, diferente da coisa perdida. A coisa perdida não há necessidade. A coisa perdida, o nome já está dizendo, é um simples esquecimento. Qual é a diferença em termos de prova?
é que a coisa abandonada, ela é uma res derelicta. Portanto, quem se apropriar de uma coisa abandonada torna-se dono. Porque a coisa abandonada, ela não tem dono. Então, ela for abandonada, ela perdeu o dono. Portanto, quem se apropriar dela torna-se proprietário. Diferente da coisa perdida. Se você acha uma coisa perdida, você tem que devolver o dono. E se você não souber quem é o dono, você deve devolver à autoridade pública. Pois, do contrário, você poderia até cometer crime de apropriação indébita. Pois, ao achar uma coisa perdida, significa dizer que ela não pertence a você. É diferente da coisa abandonada. Por isso que, para evitar qualquer problema, em prova ele vai deixar claro que, para ser coisa abandonada, tem que haver esse ânimo de abandono, essa vontade de abandonar. Beleza? Seguindo agora. Vamos agora começar a fazer a classificação dos bens. Na verdade, o que mais a gente vai fazer aqui é distinção entre bens, classificação entre bens. A primeira ideia aqui é que os bens podem ser classificados em que eles são considerados em si mesmo ou reciprocamente considerados. O que são bens considerados em si mesmo? Que é quando você, para classificar o bem, você olha só para ele. Você não precisa levar em consideração nenhum outro. Então, por exemplo, essa caneta aqui. Ao longo da aula, a gente vai ver que ele é um bem corpóreo, uma coisa corpórea. Essa caneta, ao longo da aula, a gente vai ver que é móvel. No decorrer da aula, a gente vai ver que é fungível, que é indivisível. Para eu chegar a essas conclusões, eu olho só para a caneta. Eu não preciso levar em consideração ela em relação a nenhum outro bem. Você deve estar pensando, mas isso vale para tudo, né, Guerra? Não. Existe uma classificação chamada de bens principais e acessórios. Essa classificação de bens principais e acessórios, você sempre classifica levando um bem em relação a outro bem. Você sempre vai comparar um bem em relação a outro bem. Então, por exemplo, a fruta em relação à árvore. A fruta é acessório da árvore. A árvore é acessória do solo. Então, você considera sempre um em relação a outro bem. O retrovisor é acessório do carro. Sempre um em relação a outro. Portanto, quando eu falo reciprocamente considerados aqui embaixo, eu estou me referindo a quê? Eu estou me referindo a bens principais e acessórios. A maioria esmagadora das classificações está aqui em cima. A gente vai ficar a aula toda fazendo classificação aqui em cima. Só quando a gente falar de principal e acessório que a gente vem aqui para baixo. Beleza? Então, vamos começar a ver a classificação. Vamos para a primeira aqui. Os bens podem ser corpóreos ou incorpóreos. O que são bens corpóreos? É aquele que a existência dele vai depender de uma existência material, de uma existência concreta. Então, um bem corpóreo é aquele que é dotado de existência física, de existência material. É aquele que incide sobre ele um dos sentidos humanos. Então, um dos sentidos do homem vai incidir sobre o bem. Então, eu posso imaginar em quê? Eu posso imaginar no carro, eu posso imaginar o terreno, eu posso imaginar o computador, a caneta que eu citei, essa blusa, como bens corpóreos. Muito cuidado, porque a ideia do corpóreo é quando o sentido humano incide sobre ele. Portanto, a energia elétrica entra no rol de bens corpóreos, tá bom? Muito cuidado, porque a energia elétrica vai estar aqui nesse rol. O que são bens incorpóreos? Os bens incorpóreos são aqueles bens de existência abstrata, de existência ideal. Eles não têm uma existência concreta, eles têm uma existência abstrata. É o caso de quê? É o caso, por exemplo, do direito à sucessão, o direito à herança. É o caso do direito autoral, o seu direito a uma propriedade literária. Ele entra na categoria de bens incorpóreos. Então, por exemplo, o direito autoral, o direito de crédito, o direito à sucessão, está aqui como incorpóreo. A casa, o carro, o computador, está aqui como corpóreo. Apenas um pequeno detalhe é que os bens corpóreos, eles podem ser objeto de compra e venda. Eu posso vender uma casa,
eu posso comprar um terreno. Os bens incorpóreos não. Para os bens incorpóreos a gente não fala em compra e venda. Para bens incorpóreos a expressão melhor é cessão. Então muito cuidado, principalmente em prova discursiva, com essa expressãozinha cessão. Então para os bens incorpóreos a gente fala em cessão, beleza? Ou seja, eu cedo o meu direito autoral, eu cedo o meu direito de crédito. O problema é que a palavra cessão dá a ideia de quê? A palavra cessão dá a ideia de uma coisa gratuita, mas só a ideia. Isso é uma coisa prática. Teoricamente, a cessão pode ser gratuita ou onerosa. Eu posso ceder meu direito autoral de maneira gratuita, mas eu posso cedê-lo de forma onerosa. A cessão pode ser onerosa, como poderia ser gratuita. Beleza? Então, um pouquinho de cuidado, pois quando eu uso a palavra cessão, eu estaria dentro dos bens incorpóreos. Falou? Vamos seguir? Vamos lá. A próxima classificação separa os bens em bens imóveis e imóveis. O que são bens imóveis e o que são bens móveis? Muito simples. Primeira ideia, primeira noção para a gente poder dissecar o código. Quando eu falo em bens imóveis, são aqueles bens que estão imobilizados, que eu não posso levar de um lugar para outro. Então, o bem está imobilizado em que eu não posso transportar ele de um lugar para outro. A casa, o terreno, são bens incorpóreos. São bens imóveis, perdão. O bem imóvel você pode até deslocar, desde que ele não sofra nenhuma alteração em sua substância, ele não sofra nenhuma perda. Os bens móveis são o contrário, são aqueles que você pode fazer o deslocamento. Essa camisa é móvel, eu posso transportá-la. Essa caneta que eu cito tanto, móvel. O carro, móvel. A bicicleta, móvel. Beleza? Joia? Então vamos lá. Os bens imóveis, a gente começa primeiro chamando a atenção dos bens imóveis por natureza, que vem a ser o quê? O solo e tudo quanto incorporar ele, natural ou artificialmente. Então aqui eu posso pensar em quê? Nas árvores, eu posso pensar nas casas e etc. Então tudo aquilo que é incorporado a ele vai ser na categoria também de quê? De imóvel. Então, por isso que a árvore, a casa, as plantações entram nessa categoria aqui de tudo aquilo que é incorporado a ele. Beleza? Toma cuidado só numa coisa. Um artigo que banca adora, que é o artigo 80, que fala na figura dos bens imóveis para os efeitos legais. São os bens imóveis por força da lei. Um pouquinho de cuidado aqui. Ou seja, esses dois incisos, eles são considerados bens imóveis, não por uma questão da natureza, uma questão física. Não é o fato de eles poderem ser deslocados ou não. Nada a ver com isso. Eles são considerados imóveis porque a lei impõe, porque a lei estabelece dessa forma. É o caso de quê? Dos direitos reais sobre bens imóveis. Os direitos reais sobre bens imóveis são bens imóveis. Como assim, Guerra? A hipoteca é um direito real. O direito real é aquele direito que incide sobre um bem, sobre uma coisa. A hipoteca é quando você dá em garantia um bem imóvel. Sempre que você der uma garantia a um bem imóvel, você faz uma hipoteca. Então, o objeto da hipoteca é bem imóvel. Portanto, a hipoteca, isoladamente, ela é classificada como um bem imóvel. Mas você deve estar pensando assim, o que significa dizer que a hipoteca é classificada como um bem imóvel? Isso é muito simples. Todas as normas que regem a hipoteca são as normas de bens imóveis. Então, a necessidade de fazer escritura pública, de registrar, características dos bens imóveis. Então, a legislação que aplica a hipoteca é a legislação dos bens imóveis. Outro exemplo, eu dou a você uma casa em usufruto. Então, o usufruto é um direito real, é um direito que você tem, que está incidindo sobre a casa, que é um bem imóvel.
Então, esse usufruto da casa também é considerado um bem imóvel. Então, toda a legislação aplicada a esse usufruto é a legislação de bem imóvel. Segundo toque aqui embaixo, o dos dois incisos é o que mais cai. O direito à sucessão aberta é classificado como um bem imóvel. Então, o direito à sucessão aberta é bem imóvel. Primeira coisa, o que significa direito à sucessão aberta? Por que essa palavra aberta? Essa palavra aberta é porque houve o falecimento. A sucessão encontra-se aberta no momento da morte. Então, esse direito à sucessão aqui é o direito à herança, a grosso modo. A ideia do inciso segundo é o direito à herança. E esse direito à herança surge com o quê? Com a morte do falecido. Antes da morte, eu não falo em direito à sucessão. Diga-se passagem, qualquer negócio jurídico que envolva herança de pessoa viva é considerado nulo. Então, todo negócio jurídico que for envolver herança de pessoa viva, esse negócio jurídico é considerado como nulo. Então, por essa razão, o direito só surge no momento que houver o falecimento. Ou seja, o meu parente faleceu, no exato momento que ele falece, surge para mim o direito à sucessão. O que permite a mim negociar, ou seja, permite a mim ceder, permite a mim transacionar, permite a mim, entre aspas, vender, ou seja, ceder a outrem, mas isso só posso fazer no momento que houver a morte, porque o direito já abriu. Antes disso, não tem direito, tanto que negociar a herança de pessoa viva é ato o quê? Nulo. Beleza? Então, o direito à sucessão aberta, independentemente dos bens deixados, não importa os bens deixados, o direito à sucessão aberta é considerado um bem imóvel. Então, não importando o objeto, o direito à sucessão aberta entra na categoria de bem imóvel. Legal até aqui? Joia? Vamos seguir? Preste atenção, deixa eu apagar aqui, para a gente poder continuar batendo um papo. Preste atenção agora no artigo 81, que nesse exato momento eu vou passar um pouquinho rápido sobre ele. Quando a gente chegar dentro de bens móveis, eu volto um pouquinho para ele, tá bom? Então, não perdem o caráter de bens imóveis, ou seja, continua sendo bens imóveis. As edificações que separadas do solo, mas conservando a sua unidade, foram removidas para outro local. Então, se eu conseguisse pegar uma casa, tirar daqui e deslocar para outro lugar, sem que aquele bem sofresse nenhuma perda, nenhum dano, nada considerável, nesse caso, ele continuaria sendo imóvel. O segundo caso são os materiais provisoriamente separados de um prédio para neles se reempregarem. Esse inciso segundo cai muito em prova, mas eu ia te pedir um pouquinho de paciência, que quando a gente chegar em bem imóvel, vai aparecer uma outra situação lá que a gente precisa comparar, beleza? Então aguenta um pouquinho, que a gente vai desenvolver melhor o inciso segundo. Vamos agora para os bens móveis, no artigo 82, que diz assim, olha, os bens móveis são suscetíveis de movimento próprio ou remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Eu queria sublinhar aqui, são os de movimento próprio ou de remoção por força alheia. Você consegue enxergar isso? Por quê? Porque eu vou destacar nesse esqueminha aqui. Então, você tem dois tipos de bens móveis. Primeiro, os bens móveis propriamente ditos, que são aqueles bens móveis de remoção por força alheia. É o caso dessa caneta. Essa caneta é um bem móvel, mas para ela se deslocar é preciso que haja uma força. No caso aqui, nesse exemplo, sou eu. O seu automóvel é um bem móvel por força alheia. A gente pode deixar ele parado lá na garagem e vai ficar eternamente parado. Para que haja deslocamento é preciso que haja uma força, alguém chega lá e dirigir o carro. Esses são os bens móveis de remoção por força alheia. Mas a gente tem os bens móveis de remoção por movimento próprio, que é justamente aqui embaixo. Os de movimento próprio, que são classificados como bens o quê? Semoventes. Então, são os bens móveis de movimento próprio
classificados como bens semoventes. É o caso de quê? Dos animais que tentam nessa categoria. Um gado, por exemplo, ele é um bem móvel de movimento próprio, o deslocamento dele só depende dele. Então ele é considerado um bem semovente. Tá joia? Só toma cuidado que às vezes em algumas legislações aparece assim, bem imóvel, móvel e semovente, dando a ideia de que o semovente seria uma terceira coisa. Não é, o semovente na verdade é um tipo de bem móvel. Beleza? Vamos lá. Artigo 83. Considera-se imóveis para efeitos legais. Muito cuidado. As energias, exemplo, energia elétrica, é considerado bem móvel por força da lei. E aí eu volto a insistir que é a mesma coisa que aconteceu lá atrás com o imóvel acontece agora com o móvel. A lei estabelece que o bem é móvel. A lei diz que o bem é móvel. Tá joia? Segundo caso, são os direitos reais sobre bens móveis. Ora, aqui é até uma questão de raciocínio lógico. Os direitos reais sobre bens imóveis são bens imóveis. Os direitos reais sobre bens móveis são bens móveis. E o terceiro são os direitos pessoais. Entre esses direitos pessoais, a gente destaca o quê? O direito de crédito. Esse direito de crédito é considerado um bem móvel por força da lei, por imposição da lei. Fechado? Joia? Vamos lá. Preste atenção agora no 84, que eu tinha antecipado a vocês dizendo que a gente ia fazer uma comparaçãozinha com o que aconteceu lá atrás. Então vem aqui. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis. Readquire essa qualidade proveniente da demolição de algum prédio. Vem aqui comigo. Então imagine essa hipótese. Você tem uma matéria-prima. Aqui você tem um tijolo. Esse tijolo é colocado numa casa. Esse tijolo, antes de ser colocado na casa, ele é móvel. O tijolo lá na loja para ser comprado, o tijolo fabricado pela fábrica, ele é móvel. A partir do momento que você coloca aqui na casa, torna-se o quê? Imóvel. Agora vamos imaginar que eu consiga tirar essa matéria-prima para cá, para reempregar em outra finalidade. Então, eu retirei a matéria-prima aqui para vender, para colocar em outra construção, eu vou dar outra finalidade. Então, nesse caso, volta a ser o quê? Móvel. Beleza? É o que você tem aqui. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de imóveis. Para aqui. Os materiais de construção, enquanto não forem empregados, nesse primeiro estágio aqui, são bens o quê? Móveis. Aí, desculpe. Aí continua lendo. Readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio, ou seja, readquirem a qualidade de imóveis os que vêm da demolição de algum prédio. É o que você teve aqui. Ele é móvel, aí foi colocado aqui na casa, virou o quê? Imóvel. Eu consigo retirá-lo, destruir essa casa. Isso que sobrou, eu vou vender, eu vou dar outro destino, então ele volta à categoria de móvel. Beleza? Só toma cuidado com a situação que ficou atrás, que a gente tem que fazer marca aqui para evitar qualquer problema em prova. Que é o seguinte, eu tenho material de construção, aí eu coloco numa casa. Aí eu retiro esse material de construção da casa para reempregar na mesma casa. Então eu vou retirar aqui da casa para reempregar na mesma casa. Então o que acontece? Antes ele colocado aqui, nesse primeiro estágio, móvel. Aí ele foi colocado na casa, virou imóvel. Como ele vai ser retirado para ser reempregado na mesma casa, ele mantém a condição de quê? De imóvel. Ele vai manter a condição de imóvel. Isso é uma coisa assim que eu tinha pulado, justamente para deixar aqui. Não perdem o caráter de imóveis. Artigo 81. Inciso 2º. Os materiais provenientes separados de um prédio para nele se reempregarem. Então, você retira separadamente de um prédio para reempregar no próprio prédio. Então, ele vai para a categoria de móvel. Tá joia? Então, ele mantém a categoria de imóvel. Por que ele mantém a categoria de imóvel? Porque ele vai ser reempregado no mesmo prédio. Joia? Próxima classificação. Os bens podem ser
Fungíveis ou infungíveis? O que são bens fungíveis e o que são bens infungíveis? Nome estranho, né, para a gente? Fácil. Bens fungíveis são aqueles bens que podem ser substituídos por outros de quê? De mesma espécie, qualidade e quantidade. Então, um bem que pode ser substituído por outro de mesma espécie, qualidade e quantidade, ele é classificado de bem fungível. É o caso de quê? Uma saca de laranja. É o caso dessa caneta. É o caso, por exemplo, do dinheiro. Eles são considerados bens fungíveis, ou seja, bens que não têm uma individualidade própria, bens que podem ser substituídos por outros de mesma espécie, qualidade e quantidade. Joia? Então, cuidado só numa coisa. O que é o bem infungível? Se o bem fungível é aquele que pode ser substituído por outro de mesma espécie, qualidade e quantidade, o infungível é o contrário, é aquele que não pode. Então, infungível é o quê? O infungível é, por exemplo, um quadro pintado por fulano de tal, um quadro pintado por Monet, um quadro pintado por Van Gogh. É aquele quadro, onde eu não vou poder substituir por outro de mesma espécie, qualidade e quantidade. É aquele específico. Então, a gente chama isso de bem infungível. Combinado? Só toma cuidado numa coisa. O bem infungível, ele pode ser infungível por 3 motivos. Ele pode ser infungível por 3 formas. Primeiro, ele pode ser infungível pela natureza do bem. Então, repara. O quadro pintado pelo Van Gogh, aquele quadro pintado por Van Gogh, é um bem infungível. Aquela escultura feita por um artista plástico fulano de tal, bem infungível. O único exemplar daquele livro, bem infungível. Agora, eu posso ter uma infungibilidade por vontade das partes. Exemplo, eu entrego a você esse apagador, que ele é o quê? Fungível, mas eu quero de volta esse apagador, especificamente esse apagador. Então, eu quero de volta esse aqui. Então, nesse caso, é um bem o quê? Infungível. Segundo exemplo, muito comum em contratos de assinatura de TV, contratos de TV por assinatura. Em contratos de TV por assinatura, muitas vezes o teu codificador, o aparelho no qual recebe os sinais, onde você vai receber as imagens, esse aparelho, ele é entregue para você em comodato, muitas vezes, ou seja, é um empréstimo de bem infungível. Então, você diz assim, olha, eu estou emprestando para o usuário esse aparelho, coloca o número dele, identifica ele, portanto, é um bem o quê? Infungível. Beleza? Só que a infungibilidade pode vir da lei. Por exemplo, a lei obriga que os automóveis tenham o número de uma placa, tenham um chassi. Então, o número da placa, o número do chassi faz com que o automóvel passe a ser o quê? Infungível. É aquele automóvel ali. Tá joia? E ainda dentro da força da lei, muito cuidado com esse esqueminha aqui, que ele reproduz o Código Civil. Por força do Código Civil, todo bem imóvel é o quê? Infungível. O Código Civil só considera bem infungível os móveis. Para o Código Civil, todo bem imóvel, ele é o quê? Infungível. Por que eu afirmo isso? Porque o artigo 85 diz assim, são fungíveis os móveis. Se são fungíveis os móveis, que podem mesma qualidade e quantidade, logo, os imóveis são o quê? Os imóveis são infungíveis. Tá bom? Os imóveis, eles são o quê? Infungíveis. Joia? Legal até aqui? Vamos seguir? Próximo agora. Os bens podem ser consumíveis e inconsumíveis. Qual a diferença entre eles? Bens consumíveis é aquele que o uso do bem importa em destruição imediata da coisa. Então, o uso do bem vai importar na imediata destruição da coisa.
Então, por exemplo, essa caneta, eu utilizando, ela vai ser destruída. Em que sentido vai ser destruída? O simples fato de eu fazer isso com essa caneta faz com que a caneta perca o quê? Imediatamente, ela perca a sua substância, ela vai diminuir. Concorda? O uso está importando na diminuição dela, até que vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais utilizá-la, bem consumível. A bebida, essa água que eu bebo durante a aula, ela é consumível. O uso dela importa numa distribuição o quê? Imediata. Então, o líquido está aqui na categoria de consumível. Beleza? 2 toques aqui no artigo 86. Primeiro, por força do Código Civil, todo imóvel é inconsumível. Por que eu afirmo isso? A mesma coisa que aconteceu no fungível vai acontecer no consumível. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer um super curso online para o TRF Primeira Região. Curso completo, ponto a ponto digital, com os melhores professores do mercado aqui no Lá Concurso. Gente, detalhe, com o melhor custo-benefício do mercado. Gente, vem, olha só. Curso completaço, ponto a ponto digital, por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É somente aqui no Lá Concursos. Prazo de acesso 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês podem assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, professor, e os professores? Você assistiu aí essa aula demonstrativa, né? Somente professores top de linha. E aqui no Lá Concursos, o melhor custo-benefício é outra coisa, nós temos que garantia. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, assistir quantas aulas quiser, durante 7 dias. Se você não gostar do curso, você pode estar encaminhando um e-mail para a nossa central de atendimento, que nós iremos aí efetuar o seu cancelamento da sua matrícula com a devolução do seu investimento sem burocracia, rápida, que é papo reto, aqui é honestidade aqui no Lá Concurso. Tá certo, professor? Tá certo, pessoal? Gente, esquecendo, você gostou da aula do professor? Você quer esse material de apoio? Então clique aqui embaixo, tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download do material de apoio gratuitamente no site do LAC. Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique LAC.